Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um local onde discutimos assuntos de forma descomplicada, holística e sempre educativa. Lembrando que a gente não substitui uma consulta médica, então se você tem alguma dúvida, alguma queixa, tem que procurar um profissional da saúde. E hoje nós estamos trazendo o caso clínico de consultório. Adoro. Também adoro, porque o caso clínico ele é muito elucidativo Exato. E a paciente consegue ter noção daquilo que está acontecendo com ela. E mostra a realidade do nosso dia a dia, né, Sim, Vilmar? que é o que nós gostamos de fazer. É. Então, Aline, qual que é o nosso caso clínico do dia de hoje? Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma paciente de 50 anos que procurou diretamente um mastologista e ela está referindo uma saída de uma secreção sanguinolenta pelo mamilo esquerdo há 3 semanas. E ela refere que ela notou porque ela começou a acordar pela manhã com o sutiã à esquerda sujo dessa secreção sanguinolenta, ou seja, ela está saindo a secreção sem ela fazer nenhum tipo de manipulação da mama, está tendo uma saída de secreção espontânea. Ela disse que não dói, não tem desconforto na mama, a mama não está mais inchada, não tem nada de diferente, e que ela realizou sim os exames de rotina dela no ano passado, no início de 2024, então está tudo dentro do período esperado. Ela não tem nenhum problema de saúde, não tem alergia, nunca fez nenhuma cirurgia, não fuma nem bebe e não tem, mais importante, histórico de câncer de mama na família. E aí, essa paciente chega para você no consultório, o que você pode falar para ela do que ela está apresentando, Vilmar? O que é essa saída de secreção do mamilo? É normal, não é? Então nós trouxemos um caso muito específico. Por quê? Porque ela refere a saída de secreção espontânea e nós valorizamos somente a secreção espontânea. Ela refere que sai somente de um lado e ela refere que ela é sanguinolenta. Então, este tipo de secreção sempre deve ser valorizada. Quando a paciente chega para nós e fala, doutor, está saindo secreção das minhas mamas, é bilateral. Sai dos dois lados e sai em grande quantidade. Saem vários pontinhos da areola do meu mamilo. Então, essa secreção, essa mama, muito provavelmente, está trabalhando apenas como um órgão efetor. Ou está tendo um estímulo hormonal e ela está produzindo leite, está saindo uma secreção que pode ser láctea. Ou tem pacientes, com o passar dos anos, que já gestou algumas vezes, que os ductos estão mais dilatados, eles acumulam secreção e acaba tendo a saída de secreção. Mas quando ela fala, estou com uma secreção de apenas um lado e ela é espontânea, está sujando meu sutiã, nós vamos ter que investigar. De forma geral, Aline, o que você pede de investigação? Você vai fazer seu exame clínico? Exatamente, eu vou fazer o exame físico, que eu acho que é super importante para a gente evidenciar essa saída de secreção, então, para a gente ver se a gente consegue simular, ver se tem um ponto de gatilho. O que é isso? Algum ponto que eu aperto específico e sai a secreção. E isso que o Vilmar falou, da saída de secreção ser espontânea, é muito importante. Por quê? Não é incomum a gente pegar no consultório e a paciente falar assim, ai, doutora, quando eu aperto minha mama assim, ó, bem forte, sai uma secreção. O que eu vou falar para essa paciente? Para de apertar sua mama. Sua mama não é feita para ser apertada. A mama ela é reativa. Se você ficar estimulando, eventualmente você pode machucar sua mama, levar uma infecção dessa mama e ela vai sair secreção. Então, não é para ficar apertando a mama. Combinado, meninas? Ah, eu apertei, saiu secreção. É uma saída de secreção, né, meio parecendo leitosa, coisa assim. Para de apertar essa mama. Tudo bem? E em relação à investigação, Vilmar, aí não tem muita saída, né? O que a gente tem que ver? Tem que ver essa glândula mamária, então eu vou ter que pedir uma mamografia, mas nossa paciente tem 50 anos, então ela já tem idade para fazer a mamografia, uma mama que provavelmente já está tendo a mudança aí de glândula para gordura, essa lipossubstituição, que é comum da idade, mas eu também vou ter que pedir qual outro exame, além da mamografia? É importante fazer uma ultrassonografia, não, Aline? Porque ela tem uma lesão que muito provavelmente está dentro do ducto. A Aline, quando examinou a paciente, ela foi fazendo dígito-pressão nesta mama e foi tentando determinar o ponto onde ela apertava e que saía a secreção. E a Aline vai falar para a paciente, quando você chegar no médico, fala que quando você aperta aqui, por exemplo, às 12 horas, 3 centímetros do mamilo, sai secreção. Para poder ajudar o colega que vai fazer a ultrassonografia, olhar bem aquela área, porque deve ter um ducto ali doente.
E, com isso, ele vai ver se tem alguma lesão dentro do ducto e que possa estar causando a saída dessa secreção Exato. sanguinolenta. E a gente examinou nossa paciente, a imagem vai mostrar. A gente tem a nossa paciente em uma imagem aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, na imagem que está como B, vocês conseguem ver bem a saída da secreção sanguinolenta. Explica um pouquinho melhor dessa imagem para a gente, viu, Mário? Então, acho que é importante nessa imagem porque na imagem A, nós temos a saída de secreção por múltiplos ductos. Quando é por múltiplos ductos, ou a mama está sendo apenas um órgão efetor, sendo estimulado por hormônios e fazendo com que você tenha a produção de secreção, podemos falar que até pode ser uma secreção láctea, ou nós temos uma dilatação da árvore ductal atrás do mamilo, dos ductos que chegam do mamilo, de onde vem o leite, ela está dilatada, ela acumula secreção, e essa secreção vai sair nos múltiplos ductos, ou até um processo inflamatório, que é um caso mais raro, que pode dilatar os ductos e dar esse tipo de secreção, mas não é preocupante. Já na B, nós separamos uma saída de secreção sanguinolenta por um único ducto. Isso fala que esse ducto está doente. De forma geral, gente, isso é muito importante, isso é tranquilizador, ao redor de 90% dos casos é uma lesão benigna, que nós chamamos de papiloma intraductal. O que é um papiloma? É como se fosse uma verruga dentro do ducto, que cresce de forma alongada. Ele crescendo de forma alongada, a sua superfície se machuca, descama e sangra, e sai essa secreção sanguinolenta. Mas, Aline, a gente não pode esquecer de algo muito importante, que é o carcinoma intraductal, o carcinoma ductal in situ, não? Exatamente. Eu acho que a gente tem que lembrar que quando a paciente tem essa queixa, principalmente uma queixa de secreção sanguinolenta ou transparente, especialmente se é uma saída de secreção espontânea, a gente tem que fazer a investigação para fazer o diagnóstico diferencial com quadro oncológico, ou seja, só se certificar de que não é um quadro de câncer, porque pode ser um dos primeiros sintomas que a paciente apresenta. Então, é muito importante fazer essa investigação. Então, a nossa paciente, ela fez a mamografia e fez o ultrassom ali das mamas, focando bastante na árvore ductal, né? E o exame veio com um resultado BIRADS4, que a gente também já comentou aqui em outros vídeos, que denota pra gente a presença de uma lesão suspeita que a gente vai precisar fazer biópsia, certo, Vilmar? Perfeito. E lembrando que esta paciente só vai para a ressonância se o colega da ultrassonografia tiver dúvida. De forma geral, Perfeito. com a mamografia e ultrassonografia, nós já fazemos o diagnóstico e já solicitamos já é bastante. a biópsia dessa paciente. Perfeito. E a biópsia dessa paciente, ela é elucidadora. Ela vai trazer a informação precisa que nós precisamos para determinar se essa paciente vai para uma cirurgia ou vai para um tratamento conservador, não, Aline? Excelente, isso mesmo. E a nossa paciente, ela fez a biópsia e deu exatamente aí o que o Vilmar trouxe pra gente do papiloma. E aí, Vilmar, o que eu faço com esse papiloma? Existem alguns tipos de papiloma? Todos os papilomas são tratados de forma semelhante? Como que a gente pode manejar um papiloma? De forma geral, o papiloma pode ter uma conduta expectante se ele for pequeno. Então, nos papilomas muito pequenos, com menos de 1 centímetro, e se foi bem biopsiado e que não mostrou presença de atipias na biópsia, a gente pode tomar uma conduta expectante. E se ele for maior que 1 centímetro, por mais que não tenha mostrado uma presença de atipias, talvez essa amostragem não tenha sido suficiente. Tá. Daí, nestes casos, é melhor retirar o papiloma para ter certeza que na base daquele papiloma não tem atipias celulares ou não tem já uma lesão pré-maligna que vai fazer com que nós tenhamos que abordar essa área de forma mais
ampla. Não? Entendi. Então, só para ver se eu entendi. Se eu tenho uma lesão pequenininha, o que vai definir se eu vou tirar ou não é a presença de atipia. Sim. E se eu tiver uma grande, aí eu sempre vou ter que talvez manejar cirurgicamente, mesmo que não tenha atipia na biópsia inicial, pelo risco de não ter biopsiado direito, não ter pego toda a estrutura. Sim, do medo que nós chamamos de subdiagnóstico. Perfeito, entendi. Então, o tamanho faz bastante diferença e o resultado da biópsia inicial também. Ótimo. E essa paciente para o futuro, ela vira uma paciente de alto risco para câncer de mama? Muda alguma coisa no rastreamento futuro dela? Ela tem que fazer os exames com mais frequência? Ou depois de tratada, ela volta para a rotina habitual? Como que seria o manejo? Essa paciente, se ela não tiver atipias, ela é uma paciente considerada normal e volta para o rastreamento normal. Mesmo na presença de atipias, o rastreamento é normal, mas nós podemos tomar atitudes ou o uso de medicações para mitigar, diminuir o risco de câncer de mama dessa paciente. Mas um papiloma normal, o aumento de risco é baixo, nada precisa ser feito. Perfeito. Na presença de atipias, muda o cenário. Então, nessa paciente, nós vamos não precisa intensificar o rastreamento, mas tem medicações que, a depender do tipo de atipias, pode diminuir o risco dela desenvolver o câncer de mama. E talvez reforçar para essa paciente que ela não tem o privilégio de perder um rastreio, né? Que ela tem que continuar o rastreio bonitinho e que às vezes as pacientes falam, tô tratada, esse ano eu não vou fazer, vou pular esse ano que vem eu faço. Então é importante, uma vez que a gente já tem um diagnóstico de lesão na mama, ninguém deveria pular o rastreamento, isso já é basal. Mas ainda mais uma paciente que já fez um tratamento de alguma lesão, mesmo que não tenha sido um câncer, tá bom? Só reforçando, como a Aline mesmo disse, nunca pule o rastreamento. Nunca pule o rastreamento. O rastreamento só é eficaz porque ele é feito de forma anual. É fazendo o rastreamento de forma anual que a gente consegue diminuir o risco de mortalidade por câncer de mama. Exatamente. Nunca esqueçam disso. Eu acho que esse foi o nosso caso de hoje, né, Vilmar? Com certeza, excelente um caso, não? Eu também achei um caso bem legal, acho que as pacientes vão gostar. Talvez elas não saibam que seja comum ter paciente que tem secreção pelo mamilo, e as que já conhecem, que apertam aí a mama, pode parar de apertar, que isso só vai trazer ônus para você, só vai se machucar, te trazer ansiedade e não vai ter não vai ser algo que vai trazer informações importantes para nós como profissionais da saúde. Então, pode parar de mexer. Isso, porque o importante é a saída de secreção espontânea. Então, Exatamente. o tempo do autoexame é simplesmente a palpação da mama. A expressão papilar é algo de exceção, só se você observou de forma espontânea a saída de secreção. Perfeito. Acho que é isso, gente. Ótimo, Aline. Perfeito. Então, se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, não esqueçam de deixar o like pra gente. O que mais que eles podem fazer? Tem que inscrever no nosso canal, isso é extremamente importante, e ativar o sininho para quando nós postarmos novos vídeos, nós postamos semanalmente, você receber a notificação. E nós temos aqui uma seção onde você pode fazer comentários. Os comentários são extremamente válidos, não só para que nós possamos tirar suas dúvidas, mas para que vocês possam trazer novas informações para que nós possamos fazer novos vídeos. Exatamente. Se vocês gostaram, segue a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição e a gente se vê na próxima. E Até mais. Like para nós. Like, por favor, que sempre ajuda. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.